gente? Vamos então começar aqui a nossa última matéria que vai cair nessa P1 de vocês para finalizar esse assunto de MEC 1, de MEC Flow 1 e mandar bem na prova. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre equação de Bernoulli, gente. A gente vai falar de equação de Bernoulli. É uma equação que vai ter muita repercussão pra gente em MEC Flow. Ela vai permitir a gente calcular a pressão no determinado ponto e a velocidade também, dependendo das informações que vocês tiverem, tá? Mas antes de entrar mais em detalhes na equação de Bernoulli, a gente vai ver aqui quais os casos em que a gente pode aplicar Bernoulli, tá? As hipóteses aqui que a gente vai ter que assumir são essas aqui, ó. Primeiro, o fluido ele tem que ser incompressível, tá? Por que o fluido tem que ser incompressível? Porque a gente vai falar que no determinado volume de controle, a vazão tem que ser igual, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída. Se isso aqui não for definido, Bernoulli não dá certo, vai dar problema, então a gente tem que definir essa hipótese super importante, tá? Segunda hipótese, o fluido ele não pode ser viscoso, tá? Mas Matheus, mas imagina, todo fluido tem viscosidade. Sim, mas tem alguns casos que a gente consegue desprezar ela. Por exemplo, se você for analisar o escoamento de água no determinado duto, provavelmente a água não é tão viscosa nesse duto. Se você for comparar, por exemplo, com o escoamento de mel, né? Então, a gente consegue considerar sim alguns casos em que o fluido ele não tem viscosidade, tá? Quando a viscosidade é muito baixa em comparação com os demais parâmetros, os demais fatores, tá bom? Terceira hipótese, o escoamento ele tem que ser uniforme, e o quarto é que o regime ele tem que ser permanente, tá? Então, se a gente olha uma fotografia do escoamento em determinado ponto, todas as partículas ali estão assumindo uma determinada velocidade numa determinada direção. Se a gente tira uma outra foto no determinado tempo, esses mesmos pontos que a gente analisou também tem que estar com as mesmas velocidades e as mesmas direções, tá? Ou seja, o fluido ele não varia em função do tempo, então isso define o regime permanente. Vamos lá para o pente agora, para a gente falar um pouco mais sobre Bernoulli. Bom, chegamos aqui e eu já deixei aqui para vocês a equação de Bernoulli, tá? Que eu acho que vocês já conhecem. A equação de Bernoulli, ela está trazendo para a gente uma análise em função da energia, tá? Do escoamento. Então, para uma mesma linha de corrente de um escoamento, assumindo, né, aquelas hipóteses que eu já tinha definido antes, a gente fala que a energia num ponto tem que ser igual à energia no outro ponto para a mesma linha de corrente. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou vendo aqui no ponto 1, aqui da seção 1, e o ponto 2 aqui da seção 2, tá? Para essa linha de corrente aqui do meio, azul, ok? Então, no ponto 1, a energia tem que ser a mesma energia aqui no ponto 2, já que não tem perda de energia, né, assumindo as hipóteses de Bernoulli. Bom, vamos ver o que dá pra gente tirar já usando Bernoulli, só desse esquemazinho aqui, só pra gente ter uma noção assim de como dá pra brincar com Bernoulli. Bom, a gente tem aqui para esse ponto 1 uma velocidade e uma pressão, tá? Uma V1 e uma P1, e a mesma coisa aqui para o meu ponto 2. Esse ponto aqui tem uma velocidade e também tem uma pressão 2, diferente de 1. Lembrando rapidinho da fórmula de vazão volumétrica, né? Vazão, a gente sabe que é a área da seção, que eu estou analisando, 1 ou 2, vezes a velocidade do fluido que está passando por essa seção. Tá? Isso vai dar para a gente a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo. E, né, se for no SI, claro. Desculpa, carro. E, bom, a gente sabe que como o fluido ele é incompressível, a vazão aqui no meu ponto 1 tem que ser igual à minha vazão aqui no ponto 2. Porque senão está entrando mais fluido do que está saindo e aí fluido se acumula aqui dentro. E o contrário também é verdade, né? Se a vazão é maior aqui no ponto 2 do que no ponto 1, então está saindo mais fluido do que tem aqui dentro. Então a gente não considera que o fluido é incompressível nesse caso, tá? Então, assumindo que o fluido é incompressível, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai desse nosso voluminho de controle aqui. Bom, se a área 1 é menor do que a área 2, então a área menor, para manter uma vazão constante, então com certeza a velocidade nesse ponto tem que ser maior para manter essa vazão constante, tá? E a mesma coisa aqui pro oposto na nossa seçãozinha 2 aqui na direita. Se a área 2 é maior do que a área 1, então a velocidade nesse ponto ela tem que ser menor, tá bom? É um primeiro tato assim que vocês têm que ter quando forem analisar algum tipo de escoamento, tá? Se você diminui a área, então a velocidade naquele ponto aumenta, tá? Assumindo que, de novo, o fluido ele é incompressível. Bom, agora vamos brincar com Bernoulli em cima disso aqui. Bom, se eu estou analisando aqui no ponto 1 primeiro, onde a minha área é menor, ou seja, a velocidade é maior,
e tem que ser uma constante, né? A energia é constante entre esses dois pontos. Se eu diminuo a minha velocidade, né, em comparação com o ponto 1, porque a minha área 2 ela é maior, então a velocidade ela tem que ser menor. Se eu diminuo a velocidade e tudo isso aqui tem que ser uma constante, com certeza algum desses termos aqui dentro da equação de Bernoulli tem que sofrer um aumento para manter tudo isso constante. Como eu estou analisando aqui essa situação numa mesma altura, tá? H aqui e H aqui, então não é a altura que eu estou variando. Se a altura não varia, então eu já vou poder jogar fora toda essa parcela aqui que é uma constante já também. Se eu estou diminuindo a velocidade, então necessariamente eu tenho que aumentar, só sobrou aqui, a pressão. Tá? Ou seja, se eu diminuo a velocidade num determinado escoamento, eu estou aumentando essa pressão nesse escoamento, né? De novo, assumindo que a altura ela é constante. Isso pode ser um pouco contraintuitivo assim, para algumas pessoas, né? Tipo, como assim a velocidade está diminuindo e a pressão está aumentando? É o oposto, né? A água está vindo mais brava para cima de mim, então se ela está vindo com mais velocidade, então a pressão é maior. Não, é o contrário, tá, gente? O que está acontecendo é porque eu estou transferindo a minha energia cinética para uma energia estática, tá? É a mesma ideia de quando você está olhando energia potencial, né? Energia potencial com energia cinética. Se você aumenta a energia cinética, porque o seu cilindro, né, a sua bola, ela está ganhando altura, então ela está ganhando energia potencial e perdendo energia cinética. É a mesma troca aqui para Bernoulli. O nosso fluido está perdendo energia cinética de velocidade e ganhando energia, abre aspas, potencial. Tá? A gente chama aqui de energia estática nesse caso. Beleza? O primeiro tato aqui que a gente tem que ter com Bernoulli é esse aqui, tá bom? Essa noção de ganho de energia e perda de energia. E vamos fazer um exercíciozinho aqui então para fixar essa ideia mais melhor de bom na cabeça de vocês. Bom, gente, então vamos lá. Esse aqui é o exemplo que provavelmente vai cair na prova de vocês, tá? É o tubo de Pitot. O tubo de Pitot é um tubo, tá? Que fica proeminente aqui, ó, dentro do duto que você está analisando. E geralmente ele é composto por dois materiais, né? O primeiro é o do próprio fluido do escoamento e o segundo é um outro material aqui base, geralmente pesado, para a gente conseguir medir essa variação de altura aqui, tá? E aí com isso dá para tirar algumas informações bem legais aqui do escoamento. Para esse caso aqui do exercício, ele está pedindo para a gente encontrar a velocidade do escoamento aqui dentro, tá? Dado que o meio A aqui, que está dentro desse duto, é o ar, tá? E esse cinzinho aqui embaixo, que a gente está usando para aferir a velocidade, é o mercúrio, tá? Então o ρ do mercúrio também é dado nesse exercício. Esse ΔH a gente tem também, tá? E ele quer só que a gente encontre uma expressão para determinar qual é a velocidade aqui do escoamento. Então vamos começar. Primeiro a gente vai usar Bernoulli, tá? Então deixa eu já dar um Ctrl V aqui que eu separei de antemão. Aqui a nossa equação de Bernoulli expandida para 2 pontos já, tá? Primeira coisa que a gente vai analisar é o que está acontecendo aqui com o nosso escoamento nesses 2 pontos aqui, tá? Aqui, nesse ponto, antes de entrar no tubo de Pitot, o nosso escoamento ele tem uma velocidade. E a mesma velocidade aqui de fora para qualquer ponto, tá? Assumindo que o escoamento ele é uniforme. Então a velocidade aqui embaixo, a mesma velocidade que aqui em cima, e a mesma velocidade aqui, nesse ponto anterior aqui, de entrar no tubo. No momento que a gente está analisando a partícula logo que entra no tubo de Pitot, isso já não acontece, porque a água ela não está fluindo aqui para baixo e saindo aqui para cima de novo, né? Aqui a gente tem uma estagnação do escoamento, então todo esse espaço aqui interno aqui do tubo de Pitot tem velocidade igual a zero. Porque senão a gente teria água escoando por aqui e não teria mercúrio aqui dentro, tá? Então a velocidade aqui é igual a zero, tá? Aqui a velocidade é igual a zero. Então no ponto antes de entrar no tubo tem a velocidade do escoamento e assim que entra não tem mais velocidade. Tá? Aqui a gente chama um ponto de estagnação. Beleza. Então vamos continuar aqui então a nossa análise. Vamos primeiro calcular qual é essa pressão de estagnamento, né? Porque a gente viu no exemplo anterior que se a gente diminui a velocidade, a pressão aumenta. Então se a gente tira completamente a velocidade, então a nossa pressão ela é a maior pressão possível dentro do nosso escoamento. Ou seja, e essa pressão nós chamamos de pressão de estagnamento justamente porque tem um estagnamento, meu Deus do céu, do escoamento nesse ponto.
Então vamos olhar aqui a equação de Bernoulli para ver como que a gente consegue encontrar essa pressão de estagnação. Bom, a velocidade 1 ela existe, tá? E ela vale igual a V, que é o que a gente quer descobrir. O ρ, a gente está vendo aqui que é o ρ do ar, né? A gente está analisando o fluido ar, então já vou deixar aqui indicado que é o ρ do ar. A segunda parcela aqui da equação de Bernoulli, a gente vai ver que é igual à parcela aqui da direita, né? Porque a cota aqui no ponto 1 é a mesma cota aqui do ponto 2. Se a cota é a mesma, então, se você jogar para o outro lado da expressão, essas duas parcelas aqui se anulam, certo? Pressão, ela existe, certo? O nosso fluido, ele está escoando aqui, então existe uma pressão. Então, vou deixar ela aqui paradinha. A gente não sabe quanto que é ainda. E no ponto 2, a gente tem aqui o ρ do ar, novamente. Só que a velocidade 2 ela é igual a zero, né? Porque o nosso escoamento está estagnado nesse ponto aqui dentro do tubo. Então, eu já corto essa parcela aqui inteira. E a gente só fica, então, que com ρ do ar vezes V1² sobre 2 mais a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2, que é a pressão de estagnação, tá? Maravilha. Então, só juntando aqui tudo numa expressão só, tá bom? Então, a gente tem aqui que o ρ do ar vezes V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 tem que ser igual a P2, que é a pressão de estagnação. Maravilha. Bom, aqui a gente já tem que ver um pulo do gato acontecendo. Por quê? Eu vou assumir que toda essa pressão dentro do tubo é igual à pressão 2, que é igual à minha pressão de estagnação. Por que eu vou assumir isso? Bom, se você olhar pela equação de Bernoulli, a gente vê que tecnicamente isso é errado, né? Porque eu estou mudando a minha cota ao longo dessa análise aqui para baixo, né? Se eu analisar descendo aqui, eu estou mudando a minha cota aqui dentro. E se eu estou mudando a minha cota, eu necessariamente ou estou alterando a minha velocidade ou a minha pressão. E sim, realmente, a minha pressão ela está mudando aqui. Só que a gente está analisando um fluido que é o ar. E o ρ do ar é muito baixo. Então, tecnicamente, não tem essa variação de pressão, ela é muito baixa. E a gente desconsidera, tá? Então, para essa análise aqui, a gente vai desconsiderar a perda de pressão por conta dessa cota aqui que está acontecendo de ar, tá bom? Então, se toda essa pressão aqui dentro é a minha pressão 2, essa pressão aqui é a minha pressão 1, que é a pressão, né, que está envolvida aqui no escoamento do fluido aqui no duto. Maravilha. Então, a gente só tem que encontrar a diferença de P2 para P1, né? Se eu jogar o P1 para esse lado, fica P2 menos P1 tem que ser igual a ρ do ar vezes V1² sobre 2. Eu só preciso encontrar a diferença de pressão, então, que está acontecendo aqui para cá. Pressão 2 aqui, né? Pressão 1 aqui. Como dá para fazer isso? Aqui a gente vai usar aquela fórmula do ensino médio super comum, super tranquilinha, que é P2 menos P1 é igual a ρ, aqui ó, a gente vai pegar essa altura aqui, né, que está meio que sendo deslocada para cima, que é basicamente só por conta do mercúrio, porque o nosso ρ do ar ele é muito baixo. Então, P2 menos P1 é igual a ρ G H. Não é? ΔH nesse caso aqui. ΔH. Olha só. Agora ficou fácil, né? Agora é só substituir esse P2 menos o P1 aqui dentro e a gente encontra essa velocidade de escoamento aqui. Tranquilo? Medina, na prova o professor ele não deu o ρ do mercúrio. Ele deu um negócio muito estranho que chama SGHG. O que é isso, Medina? O que é isso? Se o professor te der o SG, é muito fácil, gente. Você só vai precisar pegar, ao invés de olhar o ρ do ar ou o ρ do mercúrio, você vai pegar o ρ da água, H2O, e multiplicar pelo esse SG estranho que o professor deu. Tá? Esse SG é o SG da densidade relativa. Tá? É uma propriedade que algumas pessoas usam, e é mais ou menos a relação entre a densidade da água e o do fluido que você está analisando. Então, como nesse caso a gente está vendo a densidade relativa do mercúrio em relação à água, então é só você pegar a densidade da água e multiplicar por esse SG estranho que o professor deu para vocês, tá bom? Então, substituindo, você encontra V1, tá? Você só joga esse P1 para lá, substitui aqui, passa 2 para lá, divide o ρ do ar e tira a raiz e você encontra essa velocidade de escoamento, tá? E é assim que você encontra a velocidade dado um tubo de Pitot. Na prova, isso pode ficar talvez um pouquinho mais complicado, tá? Se o professor ele pedir para você
levar em conta essa cota aqui também de ar, né, ou de fluido que você estiver fazendo ali no exercício. Se tiver esse caso, é só você somar essa parcela também aqui de pressão, tá? Você leva em conta essa pressão, também usando essa expressão aqui, do ρGH, e você encontra a resposta do mesmo jeito, tá? Só vai dar um pouco mais de trabalho, mas nada muito difícil para vocês conseguirem fazer, tá bom, gente? Só uma última coisa também que eu queria falar, o que pode cair na prova, eu acho que não vai cair, tá bom? Nessa P1 de vocês, talvez na próxima prova caia, e tem relação com um alfazinho, deixa eu só aumentar o espaço aqui que eu tenho disponível. E esse alfazinho aqui, eu não sei se o professor chegou a comentar disso para vocês na aula, mas ele entra na equação de Bernoulli em alguns casos, tá? Ele fica junto do termo cinético aqui de Bernoulli, tá? Alfa ρ V1² sobre 2. Mas o que é esse alfa? Esse alfa é uma constante, tá? E ela pode ser só dois valores. Ou alfa vai ser igual a 1, ou alfa vai ser igual a 2. Alfa vai ser igual a 1 se o seu escoamento ele for turbulento, tá? Lembra quando a gente viu que Reynolds abaixo de 2000 a gente considera como laminar, acima de 2400 turbulento? Então, pode ser que vocês acabem usando isso na prova se o professor falar que o escoamento num ponto ele é turbulento e o escoamento em outro ponto ele é laminar, tá? E aí você coloca esse alfa dos dois lados da equação, né? Então, por exemplo, fica aqui do outro lado alfa ρ V2² sobre 2. Se o escoamento do lado esquerdo, do ponto 1, for um escoamento turbulento, você substitui alfa por 1. Se o escoamento for laminar do lado direito, você substitui o alfa por 2, tá bom? É isso que pode cair. Eu acho que não vai cair, provavelmente isso vai cair na parte de potência para P2. Então, acho que a princípio fiquem tranquilos, mas se vocês encontrarem esse alfa, por exemplo, no enunciado da questão, não se desesperem, tá? É só essa relação mesmo de turbulento ou de regime laminar, beleza, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês de equação de Bernoulli, tá? Não é uma matéria difícil, talvez leve um pouco aí só de um pouco de atenção de vocês, para vocês não se perderem em alguma etapa, principalmente em ver como calcular a pressão, a diferença de pressão ali. Mas, em geral, não é difícil, tá? Bernoulli neles e mete bala. Vamos só fechar a aula, então, aqui com o nosso resuminho, tá bom, gente? Hoje a gente viu, então, sobre quais são as hipóteses de Bernoulli, quais são as hipóteses que eu tenho que assumir quando eu vou aplicar Bernoulli. Geralmente é perguntado isso na prova, principalmente se for uma prova escrita. Eu acho que a de vocês não vai ser escrita. Eu espero que eu acho que vai ser só teste, porque está sendo EAD por enquanto. Mas se perguntar na prova, quais são as hipóteses que você tem que assumir quando você vai usar Bernoulli, quais são as hipóteses que você está assumindo para fazer esse tipo de equação? Lembra, fluido incompressível, o fluido ele não é viscoso, ou a viscosidade é muito baixa, o escoamento ele é uniforme e o regime dele é permanente, tá bom? A gente viu também como que funciona a aplicação de um tubo de Pitot, né? A aplicação de Bernoulli num tubo de Pitot. E, gente, Pitot eu acho que é uma coisa que vocês têm que saber, tá? Façam um exercício envolvendo Pitot. Tenho quase certeza que vai cair na prova de vocês. É o exemplo assim, mais clássico de exemplo envolvendo a equação de Bernoulli, tá bom? Então, tenham isso muito bem moldado na cabecinha de vocês, tá bom? Gente, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Arrasem nessa P1. A P2 a coisa vai ficar um pouco mais feia, tá bom? Aproveitem que a P1 são esses assuntos um pouco mais tranquilos de você trabalhar, você tá vendo a coisa bem básica de McFlow ainda. Essa parte inicial aí de equação de Bernoulli, análise dimensional vocês têm que acertar na prova, por favor. E não deem bobeira, gente, sério, porque a P2 a coisa fica bem mais complicada aí, envolvendo fator de atrito, vai ter Colebrook, e aí, nossa, é choro pra lá, choro pra cá. Enfim, arrasem nessa prova, tá bom, gente? Obrigado e até mais, galera. Boa sorte pra vocês, viu? Isso é tudo, pessoal.